Ela era arrogante, mimada e acreditava que o dinheiro podia comprar tudo. Ele, simples, trabalhador e marcado pela dor da perda, carregava apenas sua dignidade e o desejo de recomeçar. No primeiro encontro, o desprezo dela foi tão forte que parecia impossível imaginar qualquer laço entre eles. Mas o destino tinha outros planos. Um sequestro inesperado, uma casa abandonada e dois corações que, entre brigas e silêncios, descobririam a força de um amor capaz de desafiar preconceitos e enfrentar as tempestades mais violentas. Essa é a história de Eric e Samantha, uma história de ódio, dor e redenção, transformada no mais improvável dos amores. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e envie para um amigo que gostaria de ouvir essa história. O silêncio da serra ainda ecoava na memória de Eric. Era um silêncio de madeira cortada, de árvores tombando como gigantes vencidos, mas que para ele não eram apenas troncos, eram histórias vivas que ganhavam novas formas em suas mãos. O pai, homem de braços fortes e coração sereno, sempre dizia que a madeira guardava a alma da floresta e que cabia a eles esculpir com respeito. Mas numa manhã cinzenta, o destino decidiu esculpir com dor. A estrada molhada, as toras carregadas, o acidente inesperado. O pai não voltou, e naquele dia, o som da serra se calou para sempre. Eric, com apenas as mãos e a fé que ainda resistia em seu peito, deixou a cidade. Carregou a mãe, suas ferramentas e uma mala que não continha roupas de luxo, mas lembranças impregnadas de suor e esperança. A nova cidade parecia um labirinto feito de concreto e pressa, bem distante das veredas que ele conhecia. Ainda assim, havia nele a determinação de recomeçar. O trabalho surgiu não como artesão, destino que parecia ter sido arrancado junto com o pai, mas como motorista, um volante em vez de um formão, um uniforme em vez da madeira sob os dedos. Era um ofício que lhe cabia pela necessidade, não pelo sonho. Mas Eric sabia, dignidade não se mede pelo título, e sim pelo esforço silencioso. Foi assim que o caminho dele se cruzou com Samantha Meridi. Ela, herdeira de uma família cujo sobrenome abria portas, mas fechava afetos. Jovem de beleza marcante, olhos cheios de desafio e uma aura de quem acredita que o mundo gira ao seu redor. Desde cedo, aprendera que a ausência dos pais poderia ser compensada com cifras. Dinheiro para roupas, viagens, festas e caprichos. Mas nunca dinheiro suficiente para comprar a ternura de um abraço materno, nem a escuta atenta de um pai. Cresceu entre paredes de mármore e janelas amplas, mas sempre cercada de sombras de solidão. No entanto, em vez de deixar-se quebrar, escolheu vestir a armadura da arrogância. E foi com essa armadura que conheceu Eric. O primeiro olhar não trouxe cumplicidade, mas choque de universos. Ela, sentada no banco traseiro, dedos deslizando pelo celular, sequer ergueu os olhos para o novo motorista. A voz que cortou o ar foi seca, carregada de superioridade. Não se atrase. E não fale comigo se não for necessário. Eric respirou fundo. Estava ali para conduzi-la, não para ser aceito. Mas no fundo, algo naquele tom lembrava-lhe que as pessoas mais duras quase sempre escondem as feridas mais fundas. Ainda assim, engoliu em silêncio e respondeu apenas com um discreto "Sim, senhora". Aquele instante foi o início de um duelo invisível. Samantha acreditava que poderia dobrar mais um funcionário com seu desprezo, assim como fazia com tantos ao redor. Eric, por sua vez, trazia a serenidade de quem já perdera muito para se abalar com caprichos. O motor do carro rugiu. As ruas da cidade se abriram diante deles, e cada quilômetro percorrido parecia reforçar a distância entre dois mundos que estavam prestes a se chocar de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Dias seguintes desenharam o cenário onde a convivência entre Eric e Samantha se tornaria inevitável. A rotina dela era um desfile constante de compromissos sociais, festas luxuosas, almoços em restaurantes onde o brilho dos talheres parecia mais importante do que o sabor da comida. Eric, sempre ao volante, observava pelo retrovisor um retrato de alguém que parecia viver cercada de pessoas, mas habitando uma solidão silenciosa. Cada vez que Samantha entrava no carro, a atmosfera mudava. Ela tratava-o como se fosse invisível, a não ser quando precisava impor sua presença. "Mais rápido, motorista. Não tenho o dia inteiro", dizia sem olhar para ele, como se estivesse falando a um objeto. Eric mantinha a paciência. O aperto no peito era constante, não por orgulho ferido, mas pela necessidade de preservar o trabalho que sustentava não apenas sua vida, mas também o conforto da mãe. Ele lembrava-se da última conversa com ela antes de aceitar o emprego. "Filho,
Não importa o que faça, faça com honra. As mãos que hoje guiam um volante ainda são as mesmas que sabem transformar madeira em beleza. Nada disso se perde. Essas palavras eram seu escudo contra as farpas que Samantha lançava, como quem tenta testar até onde alguém pode resistir sem se quebrar. Samantha, por sua vez, percebia algo em Eric que a incomodava mais do que a pobreza dele: a serenidade. Estava acostumada a ver empregados se curvarem, temerem seus gestos e se apressarem em obedecer a cada ordem. Mas aquele homem parecia feito de uma calma impenetrável, como se as palavras dela não tivessem força alguma. Isso a enfurecia. Como ousava não se abalar? Como ousava não implorar por sua aprovação? E foi aí que ela iniciou um jogo silencioso. Pequenas provocações, pedidos impossíveis, comentários cortantes sobre sua condição social. Engraçado, você tem mãos de trabalhador braçal, mas agora só serve para abrir portas e carregar bolsas. Soltava com um sorriso que misturava deboche e curiosidade. Eric ouvia, mas respondia apenas com gestos firmes e respeitosos. Se havia algo que aprendera na dor, era que dignidade não se negocia. Ele se calava, mas por dentro uma chama ardia, não de raiva, mas de compaixão. Percebia que a arrogância de Samantha era mais um escudo do que uma espada. No fundo, ela ainda era uma garota que aprendera cedo a confundir amor com poder. Cada vez que ela erguia a voz, era como se gritasse contra a ausência dos pais. Cada vez que tentava humilhar, era como se clamasse para ser vista. E isso Eric compreendia, mas Samantha não queria compreensão. Ela queria controle. Queria provar que até aquele motorista simples acabaria curvado diante de sua vontade. Por isso, numa manhã fria, quando o carro estacionou diante de um café, onde ela se encontraria com a prima Ana, Samantha deixou escapar um comentário que não era apenas provocação, mas veneno calculado. Espero que esteja satisfeito em dirigir gente como eu. É o mais alto que alguém como você pode chegar. O silêncio de Eric foi sua resposta. Mas dentro dele, um peso invisível se instalava. Não porque acreditasse nas palavras dela, mas porque entendia que o destino o colocara diante de um desafio muito maior do que dirigir. Era como se a vida estivesse exigindo dele não apenas paciência, mas a capacidade de enxergar a humanidade no meio do orgulho mais espesso. O encontro com a prima Ana foi o espelho que Samantha evitava encarar, mas que a vida insistia em colocar diante dela. Ana Merigi não tinha o mesmo brilho de fortuna. Tampouco vestia roupas de estilistas renomados. Ainda assim, carregava consigo algo que nem o mais caro dos vestidos poderia oferecer: leveza. Enquanto Samantha entrava no café como quem pisa em território que lhe pertence, Ana sorria ao cumprimentar os funcionários pelo nome, escutava suas histórias breves e oferecia olhares de gratidão. O contraste entre as duas era nítido, como se fossem peças de um mesmo mosaico que nunca se encaixariam. Eric, parado ao volante do lado de fora, observava de longe, mas podia sentir a tensão que sempre se erguia quando aquelas duas estavam juntas. Samantha, acostumada a vencer pelo peso do sobrenome e do dinheiro, sentia-se ameaçada pela autenticidade da prima. As conversas, que sempre começavam polidas, rapidamente se transformavam em disputas veladas. Ana a questionava com sutileza, perguntando sobre projetos, estudos, interesses que não envolvessem festas e viagens. Samantha, irritada, respondia com ironia, exibindo luxos como troféus. Enquanto você perde tempo ouvindo gente simples, eu conheço pessoas que realmente importam, disse uma vez, sem perceber que a frase revelava mais vazio do que poder. Para Eric, cada palavra de Samantha ao retornar ao carro era um retrato da guerra que ela travava dentro de si. A arrogância não era apenas contra a prima, mas contra a sombra da própria solidão. Era como se cada encontro com Ana reacendesse uma ferida. A lembrança de que dinheiro nenhum poderia preencher o espaço deixado pelo afeto nunca recebido dos pais. E assim, Samantha descarregava sua frustração na única pessoa que não podia revidar: o motorista. Seus comentários se tornaram mais ácidos, suas ordens mais ríspidas. Como se provar sua superioridade diante de Eric fosse a única forma de esquecer a sensação de inferioridade diante da prima. Numa tarde, após uma dessas discussões silenciosas, Samantha entrou no carro e, sem que Eric perguntasse nada, despejou sua raiva em palavras. Ela sempre tenta me diminuir. Acha que é melhor só porque sabe sorrir para todo mundo. Mas veja, motorista, no fim, é ela quem anda a pé, enquanto eu sou levada. Eric não respondeu. Apertou levemente o volante, como quem segura mais do que um carro.
como quem segura uma verdade que não pode ser dita. A verdade de que o brilho de Ana não estava nos pés que caminhavam, mas na alma que não precisava de máscaras. O silêncio que se seguiu foi denso. Samantha olhava pela janela, evitando o reflexo de si mesma no vidro. Eric mantinha os olhos fixos na estrada, mas por dentro começava a entender que aquele trabalho não seria apenas um emprego. Era um chamado para enfrentar a fúria de alguém que ainda não aprendera a amar, nem a si mesma, nem ao outro. Um desafio que o faria revisitar a própria dor. E talvez sem perceber, abriria caminho para algo que nenhum dos dois imaginava. A lenta e inevitável aproximação de dois corações separados por mundos, mas unidos pela necessidade de cura. As manhãs de Samantha eram sempre envoltas em uma rotina de excessos. O quarto, amplo como um salão de festa, guardava perfumes misturados, roupas espalhadas como se fossem troféus de batalhas vencidas contra o vazio. O celular era sua bússola, ditando compromissos sociais, convites para almoços e encontros noturnos. Mas sob o verniz dourado havia silêncio. Um silêncio que ela tentava encobrir com risadas altas, com vozes ao telefone, com a pressa de nunca estar sozinha. Quando Eric chegava à porta para buscá-la, o contraste era quase cruel. Ela, envolta em seda e arrogância. Ele, no uniforme simples, mas com o olhar firme de quem carrega dignidade até nos gestos mais comuns. No carro, o atrito era constante. Samantha usava cada minuto do trajeto como se fosse um campo de prova para testar a paciência de Eric. Motorista, abaixe essa música, está me irritando. Aliás, você deveria escolher algo mais sofisticado. Ou será que só conhece aquelas modas do interior? Dizia, lançando-lhe um olhar de superioridade pelo espelho retrovisor. Eric, sem alterar o tom, respondia: a música é sua, senhora. Pode escolher a estação que desejar. A resposta calma a irritava ainda mais. Havia algo insuportável no modo como ele não se dobrava. Como se aquela tranquilidade fosse uma muralha que nem o dinheiro dela podia atravessar. E, apesar de toda a distância que insistia em cultivar, Samantha começava a reparar. Reparava na forma como ele abria a porta sem pressa, respeitoso, mas sem servilismo. Reparava no modo como nunca se justificava diante de suas ofensas, mantendo o olhar sereno, como se estivesse sempre em outro lugar, como se guardasse dentro de si uma paisagem que ela não conhecia. Às vezes, entre uma ordem e outra, os olhos dela se perdiam na linha do maxilar dele, firme, marcado pela vida dura. Mas logo que percebia, se recriava em arrogância, como quem ergue muros para não se perder no que sente. Para Eric, cada encontro era um exercício de contenção. Ele lembrava da mãe, que o esperava em casa, muitas vezes sentada na varanda, com um bordado nas mãos e o olhar perdido em memórias que insistiam em voltar. Ela fora devastada pela morte do marido, mas não permitia que a dor a transformasse em dureza. Ao contrário, oferecia ternura. Era por ela que Eric suportava o peso das humilhações. Cada insulto de Samantha se dissolvia no pensamento de que sua mãe merecia paz, comida à mesa, e um filho que não desistisse. Mas no fundo ele sentia a injustiça de ser tratado como invisível. Sentia a fúria contida de ver alguém com tanto e, ainda assim, reclamar de tudo. Um dia, quando Samantha entrou no carro atrasada, jogando a bolsa no banco ao lado e reclamando do clima abafado, Eric não conteve um leve suspiro. Foi quase imperceptível, mas ela percebeu. Está incomodado, motorista? Quer reclamar? Este carro não é para isso. Se não está satisfeito, peça demissão. Ele respirou fundo, segurando a resposta que queimava nos lábios. Apenas disse: estou aqui para cumprir meu trabalho, senhora. Mas, por dentro, uma linha tênue começava a se esticar, e Samantha, talvez sem perceber, aproximava-se de um ponto de ruptura. Era como se cada palavra dela fosse um golpe contra o próprio muro, e cedo ou tarde, alguma fissura haveria de se abrir. Na mansão dos Merigi, os corredores eram compridos demais, iluminados por lustres que pareciam suspender o tempo. Mas não havia vozes que ecoassem ali dentro, a não ser o bater de saltos de Samantha ou o som distante da televisão ligada na sala de visitas. O pai, quase sempre trancado em reuniões, era um homem cuja presença se resumia a retratos pendurados em molduras douradas, mais símbolo do que afeto. A mãe, elegante e disputada em eventos sociais, aparecia entre idas e vindas, deixando perfumes no ar, mas não abraços. Samantha crescera nesse vazio repleto de tudo, onde cada objeto tinha valor,
mas nenhum gesto tinha significado. E assim, aprendera cedo a trocar o calor do carinho pelo frio das posses. Quando jantava sozinha na longa mesa de 10 lugares, sentia-se como uma estrangeira em sua própria casa. O prato de porcelana à sua frente parecia um trono sem reino, e a cada garfada solitária, uma lembrança insistia em emergir. A de quando ainda criança corria pela sala tentando chamar a atenção dos pais, recebendo como resposta apenas olhares apressados ou promessas adiadas. A ausência constante fora moldando nela uma certeza dolorosa. Se não podia ser amada, poderia ao menos ser admirada. E para ser admirada era preciso impor, dominar, brilhar. Essa armadura de arrogância era, na verdade, um grito desesperado por reconhecimento. Eric tornara-se alvo de suas frustrações porque era o único que não reagia como ela esperava. Os empregados da casa se curvavam, os amigos se calavam diante de suas vontades. Mas o motorista, esse parecia indiferente às suas investidas, e por isso mesmo o incomodava. Samantha não suportava a ideia de que alguém pudesse olhá-la sem se impressionar. Nos raros momentos em que o silêncio do carro se tornava longo demais, ela se pegava observando o perfil sério de Eric, imaginando que pensamentos poderiam se esconder por trás daquela calma, mas logo se recriava em desprezo, lançando frases afiadas, como se cada palavra fosse uma barreira para afastar o risco de se sentir vulnerável. Numa noite em que os pais discutiam em voz alta no andar de cima, Samantha desceu a escada em silêncio e parou na varanda. A cidade brilhava diante dela como um colar de luzes, mas não havia beleza suficiente para silenciar o eco das brigas que se repetiam há anos. Encostada na balaustrada, deixou escapar um suspiro pesado. Por um instante, a máscara caiu. Os olhos marejados, os lábios tremendo, o peito oprimido por uma solidão insuportável. Mas quando ouviu os passos de uma funcionária que vinha oferecer-lhe um chá, recompôs-se rapidamente, vestindo de novo a armadura da indiferença. Aquele choro engolido se transformaria mais uma vez em arrogância no dia seguinte. E Eric, sem saber, seria o receptáculo de mais uma carga de dor mal resolvida. Era uma manhã de céu nublado, e o carro deslizava pelas avenidas largas da cidade. Samantha, inquieta, folheava uma revista de moda enquanto ditava ordens sobre o itinerário, mudando de destino a cada esquina, apenas para testar a paciência de Eric. Ele seguia com calma, ajustando o trajeto, sem protestar. Até que, em certo momento, ela fechou a revista com força e lançou-lhe um olhar cortante pelo retrovisor. "Diga-me, motorista, não se cansa de viver assim?" Servindo aos outros, obedecendo a ordens como um invisível. Deve ser frustrante nascer para nunca ser nada. O silêncio que se seguiu parecia vibrar dentro do carro, como um estilhaço suspenso no ar. Eric respirou fundo, mas dessa vez não deixou o ataque se dissolver em silêncio. Manteve o olhar fixo na estrada, mas sua voz saiu firme, grave, sem agressividade, apenas carregada de verdade. "Não sou invisível, senhora. Tenho mãos que sabem criar e uma vida que vai além desse volante. O valor de alguém não se mede pela conta bancária nem pelo banco em que se senta, mas pela honestidade com que atravessa os dias. Se acredita que isso é ser nada, então talvez nunca tenha conhecido o que é ser alguém de verdade." O tom sereno, sem tremor, sem medo, atingiu Samantha mais do que qualquer grito poderia. Ela arregalou os olhos, surpresa por ter sido confrontada, e pela primeira vez sentiu a máscara de superioridade vacilar. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio habitual, aquele que Samantha preenchia com ordens ou ironias. Era um silêncio denso, desconfortável, como se as palavras de Eric ainda ecoassem dentro dela, batendo contra as paredes que havia erguido ao longo da vida. Tentou revidar, mas nada saiu. Apenas virou o rosto para a janela, escondendo a confusão que tomava seu peito. Do lado de fora, a cidade passava em cores turvas, mas dentro dela um incômodo novo crescia. A sensação de que, pela primeira vez, alguém não a via como rica ou poderosa, mas como alguém que precisava ser lembrada de sua própria humanidade. Quando chegaram ao destino, Samantha saiu do carro sem dizer nada. As pernas firmes denunciavam altivez, mas o olhar baixo traía o abalo. Eric permaneceu ao volante, as mãos firmes sobre o couro frio, mas por dentro sentia que havia cruzado uma linha. Não fora apenas uma resposta, fora um chamado, um aviso silencioso de que aquela relação não seria mais apenas de patrão e motorista. Havia ali algo maior, algo que ainda não tinha nome, mas que já se insinuava nas entrelinhas. E sem perceber,
Aquela pequena fissura na couraça de Samantha era o primeiro passo de uma transformação que mudaria a vida de ambos. O dia seguinte trouxe um sol brilhante, mas para Samantha a luz parecia incomodativa, como se o próprio céu estivesse zombando de sua inquietação. A lembrança da resposta de Eric ecoava em sua mente como uma melodia indesejada. Não era comum alguém lhe falar com tamanha firmeza sem tremer diante de sua posição. Aquilo a desnorteava e, para recuperar o domínio, decidiu intensificar o jogo de provocações. Ao entrar no carro, fez questão de ignorá-lo por longos minutos, fingindo conversar em tom alto ao telefone, como se Eric fosse inexistente. Depois, com uma pausa calculada, deixou cair palavras envenenadas. Engraçado. Você fala como se tivesse algo a ensinar, mas no fim continua apenas um motorista. Eu entro, mando e você obedece. Não esqueça disso. Eric não respondeu. O olhar permanecia atento à estrada, o semblante sereno como sempre. Mas o silêncio dele não era vazio. Era um silêncio que falava, que resistia. E isso desconcertava Samantha ainda mais. A cada tentativa de desestabilizá-lo, era ela quem se sentia incomodada, como se fosse vista além das máscaras que usava. No fundo, algo nela estremecia. Um reconhecimento involuntário de que a força dele não estava no dinheiro, mas na dignidade. E era exatamente essa dignidade que lhe faltava. Para encobrir o incômodo, Samantha recorreu a Ana. A prima, com seu jeito doce e firme, era sempre um espelho incômodo. Em uma tarde, diante de Ana, Samantha exagerou ainda mais nas provocações a Eric. Fez comentários em voz alta, debochando do uniforme, insinuando que homens como ele nunca poderiam aspirar a nada maior. Ana, silenciosa, o observava, mas em seus olhos havia uma mistura de compaixão por Eric e desapontamento pela prima. Samantha, não é preciso rebaixar os outros para se sentir melhor, disse num tom brando, mas carregado de verdade. A frase pairou no ar, e Samantha, ferida no orgulho, retrucou com risadas artificiais. Porém, por dentro, sentiu a mesma fissura se alargar. De volta ao carro, sozinha com Eric, ela permaneceu em silêncio, encarando a própria imagem refletida no vidro da janela. E pela primeira vez, não conseguiu rir das próprias palavras. Havia algo diferente, um desconforto que não vinha apenas do confronto, mas da forma como Eric permanecia inabalável, mesmo diante de sua arrogância. Era como se a calma dele fosse um espelho onde sua vaidade não encontrava espaço para se sustentar. E sem admitir, começava a perceber que a batalha não era contra o motorista. Era contra si mesma. O silêncio de uma cidade pequena guarda ecos que nunca se apagam. As ruas estreitas, cobertas por pedras gastas pelo tempo, carregam o som dos passos de Eric, quando, ainda menino, corria atrás do pai pelas feiras de artesanato. Cada peça de madeira, moldada pelas mãos firmes e pacientes daquele homem, era como uma extensão do coração que pulsava em ritmo lento, mas cheio de amor. O cheiro da madeira cortada, misturado ao de verniz fresco, se infiltrava nas roupas e na memória do garoto, criando um perfume que seria para sempre sua lembrança mais íntima. Hoje, quando adulto, ao atravessar a oficina silenciosa, Eric ainda sente como se seu pai estivesse ali, escondido entre as ferramentas, sussurrando conselhos invisíveis. Mas tudo o que resta é a ausência, pesada, ocupando o espaço que deveria estar preenchido pelo riso grave e pelo olhar sereno de quem lhe ensinou a resistir ao mundo com dignidade. O luto moldou Eric como o cinzel molda a madeira. Cada golpe, cada perda, o transformou em alguém de poucas palavras, de gestos contidos, mas de emoções profundas que raramente se revelam. Ele aprendeu cedo que o silêncio também fala, que o olhar pode ser mais cortante que qualquer palavra, e que a memória pode ser abrigo ou prisão. Ao caminhar pela cidade, cumprimenta vizinhos com um aceno discreto, mas por dentro, sua mente é uma correnteza, cheia de vozes, lembranças e sonhos interrompidos. O banco da praça onde costumava sentar-se com o pai agora é apenas um testemunho mudo do tempo que passou. Um altar invisível para onde seu coração retorna sempre que a saudade se torna insuportável. O passado para Eric nunca é distante. É um espelho rachado onde ele se vê refletido todos os dias. Naquele mesmo universo, distante de qualquer simplicidade, Samantha vivia rodeada de luxo e excessos. Seus dias eram banhados pelo brilho de festas, pelo reflexo dos cristais pendurados em salões intermináveis e pelo som de taças brindando ao nada. Mas no fundo, cada festa terminava em silêncio e o brilho se apagava como uma chama que nunca aqueceu.
A riqueza lhe deu tudo, menos o que mais desejava. Um sentido. Samantha sempre foi a moça observada, comentada, admirada por sua beleza, mas raramente escutada em sua solidão. Cresceu dentro de um castelo de paredes douradas, mas descobriu cedo que o ouro pode ser uma prisão brilhante. Seu olhar, embora encantador, escondia uma melancolia que poucos percebiam, porque todos estavam ocupados demais em admirar a superfície. É nesse contraste que a vida decide entrelaçar dois destinos. Eric, com sua vida marcada pela simplicidade e pela perda, e Samantha, envolta em riqueza e vazio. Ainda não se encontraram, mas a narrativa já os conduz para um choque inevitável. Como duas linhas paralelas que o destino insiste em curvar, eles caminham sem saber para um ponto de colisão. Ele, guiado pelo peso da memória e da luta pela sobrevivência. Ela, pela busca silenciosa de algo que preencha seu vazio. Ambos ainda são desconhecidos, mas já são necessários um ao outro. Como peças de um quebra-cabeça que só faz sentido quando completo. A presença de Samantha no ateliê era como a entrada repentina de uma ventania em um quarto fechado. O espaço, acostumado ao silêncio, parecia resistir àquele perfume de luxo, aquela postura erguida que contrastava com o pó de serragem espalhado pelo chão. Eric, de braços cruzados, observava cada gesto da moça com uma desconfiança que não precisava de palavras para ser compreendida. O olhar dela percorria as paredes repletas de ferramentas, como quem entra em um mundo desconhecido e ao mesmo tempo fascinante. Não era só curiosidade. Havia ali um desejo secreto de compreender o que havia por trás daquela atmosfera bruta. Um desejo de se aproximar de algo que fosse verdadeiro, longe das máscaras que sua vida no luxo a obrigava a usar. Mas o orgulho de Samantha falava mais alto que seu coração. Ao invés de pedir com humildade, sua voz saiu firme, quase fria, pedindo que Eric construísse uma peça exclusiva para um evento de sua família. Ele, por sua vez, sentiu-se invadido. Aquela encomenda não era apenas um trabalho, era uma ordem vestida de polidez. As lembranças do pai ecoaram dentro dele como um grito abafado. O artesanato não deveria servir para enfeitar o supérfluo, mas sim para honrar a simplicidade da vida. A tensão se instalou entre eles, como se o ar estivesse prestes a se partir. Cada frase era curta, carregada de uma energia invisível. Eric se limitava a responder com brevidade, mas dentro dele havia uma chama de revolta queimando, enquanto Samantha, acostumada a ser obedecida, sentia-se desafiada pela primeira vez. E naquele embate silencioso, algo mais profundo acontecia. As palavras trocadas não eram apenas ordens e respostas. Eram flechas que tocavam feridas escondidas. O olhar dela, por trás da altivez, deixava escapar uma solidão que Eric não queria enxergar. E o olhar dele, endurecido pelo luto, revelava uma verdade que Samantha não estava preparada para enfrentar. A vida pode ser bela sem luxo, mas jamais sem amor. O silêncio final que caiu entre eles foi mais pesado que qualquer discussão. Ambos sabiam que aquela conversa não terminava ali. Sem perceber, já estavam ligados, não por simpatia, mas pela fricção das diferenças, pela faísca que surge quando dois mundos incompatíveis se encontram. E naquela tensão, o destino já se desenhava, preparando-os para descobertas que nenhum dos dois ousava imaginar. As horas seguintes foram preenchidas por silêncios que pesavam mais do que palavras malditas. Samantha, ao retornar para sua casa, não conseguia se livrar da sensação de que havia perdido algo no ateliê de Eric. Não era a encomenda. Não era a madeira bruta espalhada em poeira dourada pelo chão. Era algo invisível, mas presente como um eco que ainda vibrava dentro dela. Tentava convencer-se de que o incômodo vinha apenas da insolência dele em não se curvar diante de seu dinheiro. Mas no fundo, o que a perturbava era perceber que havia encontrado um olhar que não havia como herdeira, mas como mulher. Ainda que fosse um olhar duro, ainda que fosse indiferente, era real. E isso a desarmava mais do que desejava admitir. Eric, por sua vez, mergulhou em suas ferramentas como quem busca na madeira uma resposta para perguntas que não quer formular. O rosto de Samantha insistia em voltar à sua mente, iluminado pela vaidade, mas marcado também por uma tristeza que ele não quis reconhecer diante dela. Cada golpe de formão parecia tentar afastar a imagem dela, mas era inútil. Havia algo em seus olhos que lembrava a ausência silenciosa que ele carregava desde a morte do pai. Um vazio disfarçado, uma dor escondida sob a rigidez. Ele se perguntava contra a própria vontade. Como alguém que tem tudo pode ao mesmo tempo transparecer tanta falta?
E assim, no contraste entre arrogância e dor, entre orgulho e vulnerabilidade, o destino tramava o inevitável. A raiva que ela fingia sentir dele era apenas um véu cobrindo a confusão de seus sentimentos. A resistência que ele insistia em manter era um escudo frágil contra uma atração que já começava a se insinuar em silêncio. Havia algo nas arestas afiadas daquele relacionamento que prometia, um dia, se transformar em curva suave. Mas, por enquanto, ambos estavam perdidos em suas próprias máscaras, incapazes de admitir que já não eram mais os mesmos desde que seus caminhos se cruzaram. Ana Merigi sempre fora a sombra silenciosa que acompanhava Samantha desde a infância. Cresceram sob o mesmo teto, mas em mundos distintos. Samantha, cercada de luxos e atenções superficiais. Ana, comedida, estudiosa, relegada ao papel de coadjuvante. Se para Samantha o mundo parecia um palco iluminado, para Ana era apenas um corredor estreito de deveres e expectativas. Quando a juventude chegou, a diferença entre elas se tornou mais cruel. Samantha transformou-se na herdeira mimada e arrogante, sempre no centro das atenções, enquanto Ana carregava nos ombros o fardo de ser comparada, julgada e ignorada. E assim nasceu um conflito invisível, onde a inveja e o ressentimento eram disfarçados por sorrisos educados em jantares de família. Naquela tarde em que Samantha voltou do ateliê de Eric, ainda com o coração inquieto pelo encontro, encontrou Ana à sua espera no jardim da mansão. A prima, com aquele olhar firme e aparentemente calmo, carregava uma força que Samantha detestava. A força de quem não precisava de riquezas para se afirmar. Ana não media palavras quando se tratava de confrontar a prepotência de Samantha. E, como sempre, foi direta. Disse que um dia todo aquele orgulho se voltaria contra ela, que a vida não poupa ninguém da dor e que nem o dinheiro é capaz de comprar respeito verdadeiro. Samantha riu, com o mesmo riso debochado que usava para ferir quem a contrariava. Mas, por dentro, aquelas palavras doíam mais do que ela admitia. Enquanto isso, Ana também carregava sua própria frustração. Por mais que não demonstrasse, havia dentro dela uma cicatriz aberta pela falta de reconhecimento. Amava a família, mas era impossível não sentir-se apagada diante do brilho falso de Samantha. E, no fundo, temia que um homem como Eric pudesse, um dia, enxergar em Samantha aquilo que ela mesma escondia: vulnerabilidade e desejo de ser amada. O embate entre as duas, embora velado, era feroz, feito de olhares, silêncios e frases afiadas como lâminas. E naquela tarde, sob o céu dourado de um fim de dia, o destino começou a tecer mais um fio. Eric seria, sem saber, o ponto de colisão entre dois mundos femininos, entre duas formas de buscar o amor. Uma pelo poder e a vaidade, outra pela sensibilidade e a verdade. Ana observava de longe, como quem assiste a uma peça da qual conhece cada ato antes mesmo que aconteça. Notava os olhares que Samantha lançava a Eric, ora de desprezo, ora de curiosidade, e percebia que por trás da altivez havia uma inquietação nova. Para Ana, era quase desconfortável admitir. A prima, acostumada a ter todos aos seus pés, começava a perder o controle sobre si mesma diante de alguém que não se dobrava. Eric, com sua postura firme e sua voz serena, representava tudo aquilo que Samantha não compreendia. Dignidade sem luxo, verdade sem adornos. Ana, com sua sensibilidade atenta, via o jogo silencioso entre eles e sentia no peito uma mistura de receio e esperança. Receio de que Samantha destruísse aquele homem com sua arrogância, mas esperança de que, talvez, o contato com ele a transformasse. Certa noite, durante um jantar na mansão, a cena ganhou corpo. Samantha, em sua costumeira necessidade de mostrar poder, lançou comentários sutis para diminuir Eric. Falava alto, para que os convidados percebessem que ele não passava de um empregado, ainda que fosse chamado de motorista. Suas palavras enfeitadas com ironia eram como flechas lançadas ao ar, esperando atingir o alvo. Eric, porém, manteve-se inabalável, servindo discretamente, sem desviar o olhar daquilo que lhe cabia fazer. Sua calma era um silêncio que incomodava Samantha mais do que qualquer resposta agressiva. Ana, sentada à mesa, não tirava os olhos da cena. Via no rosto da prima uma faísca de irritação, mas também algo novo, quase imperceptível, um traço de admiração mascarado pela raiva. Naquela mesma noite, Ana procurou Eric nos fundos da casa. A voz dela era doce, mas carregada de firmeza, como se soubesse que estava pisando em terreno perigoso.
Perguntou-lhe, sem rodeios, se ele entendia a dimensão do risco em que estava se colocando ao conviver tão de perto com Samantha. Ele apenas respondeu com serenidade. Precisava do emprego, precisava cuidar de sua mãe, e não se deixaria afetar por provocações. Ana, porém, sabia que não era tão simples. Sentiu em seus olhos uma centelha que o traía, uma chama que talvez nem ele admitisse. E, no silêncio daquela conversa, uma certeza a atravessou. O destino de Samantha e Eric estava inevitavelmente entrelaçado. Ela apenas não sabia ainda se aquilo resultaria em redenção ou em ruína. Samantha acordava, dia após dia, com um peso estranho no peito. Era como se algo a puxasse para fora da sua própria pele. Tentava convencer-se de que era apenas irritação, que Eric não passava de um empregado atrevido, um obstáculo em sua rotina de luxo. Mas quando se via sozinha, os pensamentos insistiam em retornar ao mesmo ponto, o olhar dele. Não era um olhar que a reverenciava, nem que a invejava. Era um olhar que a enxergava, e isso a desconcertava. Para Samantha, ser vista de verdade era como se despir diante do mundo. E ela não sabia lidar com essa nudez emocional. Então, sua defesa era o ataque. Tratava Eric com desdém, erguia a voz, fazia questão de lembrá-lo de sua posição social. Mas no fundo, cada palavra áspera era um pedido velado para que ele não a ignorasse. Houve uma tarde em que Samantha, ao voltar de um evento, ordenou que Eric dirigisse pela estrada litorânea apenas para provar que podia mandar. O vento batia forte contra os vidros e a vista do mar parecia infinita. Ela falava alto, criticava sua postura, dizia que nunca entenderia como alguém podia se contentar com tão pouco. Eric, paciente, respondia apenas o necessário, mantendo o olhar fixo na estrada. Mas, por dentro, cada frase era um teste à sua calma, cada provocação uma ferida que ele se obrigava a silenciar. Samantha, no entanto, sentia algo estranho ao vê-lo resistir. Era como se quanto mais ele não se dobrasse, mais ela desejasse arrancar dele alguma reação. Fosse raiva, fosse afeto. Naquela viagem, entre insultos e silêncios, um instante de vulnerabilidade escapou sem que Samantha pudesse conter. Ao olhar para o horizonte, murmurou que às vezes odiava a própria vida, que o luxo não apagava a solidão. Foi rápido, quase imperceptível, mas Eric ouviu. Ele não comentou, não virou o rosto, mas a lembrança ficou nele como uma cicatriz nova. E Samantha, ao perceber que havia deixado escapar sua dor, voltou à armadura. Riu alto, mudou de assunto, fingiu que nada havia sido dito. Ainda assim, o momento permanecia suspenso entre eles, como uma confissão escondida no vento. Ali, sem que percebessem, a barreira começou a rachar. O jogo de humilhação e resistência já não era apenas um duelo. Era o início de algo que ambos não sabiam nomear, mas que os consumia em silêncio. Richard surgiu na vida de Samantha como um reflexo do mundo que ela conhecia tão bem. Roupas impecáveis, sorriso treinado, gestos calculados para impressionar. Ele era o tipo de homem que se encaixava perfeitamente nas expectativas da alta sociedade. Elegante, sedutor e de uma família tradicional que, mesmo em ruína, ainda sustentava a aparência de prestígio. Quando se conheceram em uma festa luxuosa, Samantha sentiu de imediato a tentação de se perder naquele espelho. Richard representava tudo o que ela acreditava querer: status, reconhecimento, poder. Mas havia também outra camada mais sombria, ainda que ela não percebesse de início. Por trás de seu charme, havia urgência, havia pressa em manter as aparências, como se sua sobrevivência dependesse de ser aceito em ambientes que já não lhe pertenciam. Eric estava presente naquela noite, em silêncio, cumprindo seu papel de motorista. De longe, observava Samantha sorrir para Richard como raramente sorria para alguém, e, embora tentasse controlar o coração, sentiu um peso que não sabia nomear. Ciúme, talvez. Ou apenas a dolorosa constatação de que Samantha buscava em outro aquilo que ele não poderia oferecer: riqueza, prestígio, proteção aparente. Eric, com seu passado marcado pelo luto e sua vida sustentada pelo trabalho simples, sentia-se invisível em meio àquele salão iluminado. Ainda assim, algo dentro dele se recusava a aceitar que aquele fosse o caminho da jovem. Percebia nos olhos de Richard uma vaidade que escondia segredos, e isso o inquietava mais do que gostaria. Samantha, por sua vez, ao notar o silêncio de Eric naquela noite, sentiu-se desafiada. Não queria admitir que ansiava por sua atenção, mas quando ele desviava o olhar, era como se lhe arrancassem o ar.
Foi então que, em um gesto de provocação e também de autopunição, entregou-se mais ao encanto de Richard, exibindo-se como quem deseja ferir alguém que não ousa confessar sentimentos. Ria alto, tocava o braço de Richard em exagero, como se quisesse gritar a Eric que estava bem sem ele. Mas no fundo, cada risada era um disfarce. Cada gesto um apelo desesperado para que ele, de alguma forma, reagisse. Aquele triângulo silencioso, formado sob as luzes douradas da festa, marcava o início de um jogo perigoso. O coração de Samantha oscilava entre o fascínio vazio e a verdade simples, entre a ilusão brilhante e o silêncio sólido. E naquele desequilíbrio, o destino preparava mais uma prova para ambos. Os dias que seguiram aquela festa foram um desfile de aparências. Samantha, com sua altivez habitual, passou a exibir Richard como quem ostenta um troféu. Jantares, encontros sociais, passeios em carros luxuosos, tudo era cuidadosamente pensado para reforçar a imagem de um casal perfeito diante da sociedade. Mas por trás dos sorrisos ensaiados, havia um vazio que a corroía. Richard lhe oferecia companhia, atenção e status, mas não oferecia verdade. Seu toque era frio. Sua fala estava sempre carregada de intenções ocultas, como quem mede cada palavra para não revelar demais. Samantha, embora tentasse se convencer de que era amor, sabia, nas horas de silêncio, que aquilo era apenas uma cortina. Eric assistia a tudo em silêncio, e cada cena era uma ferida nova. O ver ao lado de Richard, rindo de forma exagerada, era como uma lâmina que atravessava lentamente seu peito. Ainda assim, não deixava transparecer nada. Cumpria sua função. Dirigia, abria portas. Permanecia no limite exato do profissionalismo. Mas por dentro o coração pulsava com uma mistura dolorosa de ciúme e impotência. Ele sabia que não podia interferir, que qualquer deslize poderia custar-lhe o emprego e o sustento de sua mãe. Ainda assim, ao ver Samantha ao lado de Richard, tinha a sensação de estar perdendo algo que nunca chegara a possuir. E isso era mais cruel do que qualquer rejeição. Anna, atenta como sempre, percebia o jogo perigoso em que a prima se lançava. Via no olhar de Eric uma chama que ele não conseguia esconder, e em Samantha uma máscara que começava a se rachar. Sabia que aquele romance com Richard não nascia do coração, mas do orgulho ferido. Era um grito de Samantha contra si mesma, contra o sentimento que começava a florescer por Eric. E como todo grito de negação, esse também a empurrava para o abismo. Anna não sabia se deveria intervir, se deveria avisar Eric, se deveria alertar a prima. Mas, em silêncio, temia que a escolha de Samantha a levasse a uma dor ainda maior do que a solidão que tentava evitar. No início, Samantha acreditava controlar o jogo. Richard era para ela uma vitrine, um escudo contra o vazio que Eric lhe causava ao permanecer distante. Mas, pouco a pouco, a máscara de Richard começou a se desfazer. Nos jantares, sua atenção já não era inteira para ela. Seus olhos vagavam, calculando oportunidades, sondando conversas que poderiam render benefícios sociais ou financeiros. Samantha, acostumada a ser o centro, começou a sentir-se usada, como se fosse apenas mais uma peça no tabuleiro dele. A paixão que ela fingia sentir se transformava em incômodo, e o riso exagerado que antes servia de vingança, agora soava como um eco vazio dentro dela. Certa noite, em um evento na mansão de conhecidos, Samantha flagrou Richard falando ao telefone em tom alterado. Ele não a viu se aproximar, mas ela percebeu, em cada frase, a pressa de alguém que escondia algo. Palavras como dívidas, investimento falho e aparências flutuaram no ar como fragmentos de uma verdade incômoda. Naquele instante o encanto se desfez. O homem que se apresentava como porto seguro era na realidade um náufrago que lutava desesperadamente para não afundar. E Samantha, ao reconhecer isso, sentiu uma raiva que não sabia a quem direcionar. A ele, por enganá-la, ou a si mesma, por ter mergulhado em uma mentira para ferir outro. Eric, à distância, notava cada sombra que crescia no rosto dela. Nunca perguntava, nunca interferia, mas a conhecia o suficiente para saber que algo se quebrava dentro dela. Seu silêncio era, ao mesmo tempo, um conforto e uma tortura. Conforto porque não exigia explicações. Tortura porque a lembrava de que havia um homem disposto a respeitar suas dores, sem usá-las contra ela. E era justamente isso que a confundia. Richard lhe oferecia uma imagem brilhante, mas falsa. Eric, uma presença firme, mas distante. Era como se seu coração estivesse em uma encruzilhada, forçado a escolher entre o reflexo do que sempre acreditou querer e a verdade que mais temia. O primeiro romance era ilusão.
O segundo ainda era impossível, mas a cada fissura no relacionamento com Richard, Samantha se aproximava, sem perceber, da chama que tentava apagar em silêncio. A noite parecia comum, envolta no brilho artificial de mais uma recepção na mansão de Richard. Samantha vestia-se de arrogância como de costume, sustentando com elegância o papel de herdeira altiva, mesmo enquanto as rachaduras em seu coração se aprofundavam. Eric, à distância, cumpria o ofício de sempre. Motorista, guardião silencioso, sombra atenta. O evento terminou tarde, e a estrada que os conduzia de volta à cidade estava deserta, iluminada apenas pelos faróis que rasgavam a escuridão. Foi nesse vazio que o inesperado se aproximou. Um carro negro surgiu atrás deles, acelerando, como uma fera à espreita. Em poucos instantes a tensão transformou-se em ameaça palpável. O som de pneus rasgando o asfalto e o brilho de faróis encandeando pelo retrovisor anunciaram que algo terrível estava prestes a acontecer. Eric, instintivo, apertou o volante com força. Tentou despistar, acelerou, desviou pelas curvas da estrada, mas o carro perseguidor era implacável. Samantha, antes tão confiante, agora sentia o corpo tremer, a respiração falhar. A cada sacolejo, a cada aproximação, o medo rasgava a máscara da arrogância. Seus olhos buscavam os de Eric, e ali encontrou firmeza, mesmo diante do perigo. Ele não prometia com palavras, mas com o olhar dizia que a protegeria, custasse o que custasse. O impacto veio súbito. Um choque violento. O carro rodando, o mundo girando em vertigem até que tudo parou em silêncio quebrado, apenas pelo som dos motores inimigos se aproximando. Portas se abriram, vozes graves ecoaram, e em segundos ambos estavam cercados. Foram arrancados do carro à força. Samantha gritava, mas a noite engolia seus pedidos de socorro. Eric lutou, resistiu, mas foi contido por mãos pesadas e armas apontadas. Amarrados, levados às pressas para dentro de uma caminhonete sem placas, perderam a estrada, perderam a liberdade, perderam a certeza de que veriam o dia seguinte. Samantha, em pranto, sentia a fragilidade de sua própria vida pela primeira vez. E Eric, com a cabeça baixa, fechava os olhos para conter a fúria e o desespero. O silêncio entre eles era agora carregado de medo, mas também de um elo invisível. Estavam no mesmo destino, na mesma escuridão, na mesma queda. O mundo, até então dividido entre riqueza e simplicidade, agora era apenas um, o do cativeiro que os aguardava. A caminhonete avançava por estradas de terra escuras e intermináveis, como se cada solavanco fosse um aviso de que estavam sendo levados para longe de qualquer esperança de socorro. Samantha, com as mãos amarradas e os olhos marejados, já não conseguia conter os soluços. Sua respiração curta denunciava o pânico de alguém que sempre viveu cercada de proteção, mas que agora se via reduzida à fragilidade mais crua. Eric, mesmo imobilizado, mantinha a calma exterior, observando cada detalhe, as vozes abafadas dos sequestradores, a estrada percorrida, o cheiro de mato úmido que denunciava a proximidade de uma região rural isolada. Sua mente trabalhava em silêncio, porque sabia que a força não bastava. Precisaria de estratégia, de paciência, de tempo. A viagem parecia não ter fim, até que a caminhonete finalmente parou diante de uma antiga fazenda abandonada. A construção erguia-se como uma sombra contra a lua, com paredes descascadas e janelas quebradas que pareciam olhos vazios observando sua chegada. Forçados para fora do veículo, Eric e Samantha foram levados para dentro, onde o cheiro de madeira podre e ferrugem impregnava o ar. Jogados em um cômodo escuro, iluminado apenas por uma lâmpada fraca pendurada no teto, ficaram lado a lado, amarrados e sob a vigia de dois homens armados. Ali, o silêncio parecia ainda mais pesado que as cordas que lhes prendiam os pulsos. Samantha, acostumada a luxo e sofisticação, tremia diante do frio e do medo, sua maquiagem borrada pelo choro. Pela primeira vez, ela não parecia a herdeira altiva, mas apenas uma mulher assustada. Eric inclinou-se levemente para perto dela, sua voz baixa e firme quebrando o vazio. "Você não está sozinha. Confie em mim." Aquelas palavras, simples e diretas, atravessaram as barreiras de orgulho que Samantha havia erguido ao longo de toda a vida. Ela ergueu os olhos marejados, encarando a expressão resoluta dele, e sentiu algo diferente. Um fio de esperança. O mundo que ela conhecia havia ruído, mas no meio do terror, ali estava Eric, um homem que não tinha nada material a oferecer, mas que era capaz de dar o que mais importava: coragem.
E naquela noite sombria, dentro de um cativeiro esquecido pelo tempo, começava a nascer o primeiro lampejo de verdade entre os dois. A noite parecia não terminar. O vento atravessava as frestas da velha casa, produzindo um som agudo que se misturava ao rangido das tábuas soltas sob os passos pesados dos sequestradores. Samantha tremia, não apenas pelo frio, mas pela sensação de estar à mercê de um destino que não controlava. Eric, mesmo com os pulsos marcados pelas cordas, mantinha-se atento, vigiando cada movimento, cada detalhe, como se sua mente esculpisse um mapa de possibilidades no silêncio do medo. A cada olhar que lançava para Samantha, via menos arrogância e mais humanidade, menos soberba e mais fragilidade. Ela, por sua vez, já não conseguia sustentar a máscara de altivez. Seus olhos denunciavam a busca desesperada por segurança. E era nele, no motorista que ela desprezava, que encontrava um alívio momentâneo para a angústia que a consumia. Horas se arrastaram até que o cansaço venceu. Encostados lado a lado no chão gelado, os dois encontraram no silêncio uma forma de consolo. Samantha, em um sussurro quase imperceptível, deixou escapar: "Eu tenho medo de nunca mais sair daqui." A frase, carregada de sinceridade, caiu sobre Eric como um pedido de proteção. Ele respondeu com firmeza: "Enquanto eu estiver aqui, nada vai acontecer com você." Aquela promessa, feita em meio à escuridão, não era apenas palavras para acalmá-la, mas um juramento silencioso que ele mesmo carregaria até o limite de sua força. Pela primeira vez, Samantha sentiu o valor de alguém que não estava preso ao dinheiro, à posição ou ao poder, mas à lealdade e à coragem. E, sem perceber, aquela noite fria e cruel seria o início de uma transformação que marcaria ambos para sempre. A madrugada avançava como uma ferida aberta, e os sequestradores, impacientes, deixaram de lado o silêncio ameaçador para expor suas intenções. O líder, um homem de olhar duro e voz rouca, aproximou-se de Samantha e, sem rodeios, disse que sua vida estava pendurada no fio de uma negociação. Queriam dinheiro mais do que ela poderia imaginar, e não aceitariam demora. As palavras ecoaram como lâminas dentro da velha casa, arrancando de Samantha um suspiro sufocado. Pela primeira vez, a jovem percebeu que sua riqueza, tão usada como escudo e arma, agora era apenas um alvo que a condenava. Eric, imóvel, observava cada gesto, cada mudança no tom de voz dos sequestradores, gravando mentalmente os detalhes como um artesão que lê as linhas ocultas na madeira antes de esculpi-la. O peso da situação transformou o ambiente em uma prisão sufocante. O ar parecia mais denso, e cada segundo se alongava como um castigo. Samantha, acostumada a ser atendida em seus caprichos, sentiu a realidade despir-lhe da presunção. Ela estava diante de algo que não podia comprar, diante de homens que não se curvavam à sua arrogância. Seus olhos buscaram os de Eric, e ali encontrou um refúgio. Ele não disse nada, mas o silêncio de sua presença falava mais alto que qualquer promessa. Ele não a deixaria sozinha. O coração de Samantha acelerou, misturado ao pânico e a uma estranha confiança. Foi nesse contraste de medo e esperança que Eric começou a planejar. Na mente calculava os riscos, as brechas, as oportunidades que poderiam surgir. Ele sabia que não podia se precipitar, mas também sabia que não poderia esperar indefinidamente. O destino exigiria coragem, e o momento se aproximava como uma tempestade prestes a estourar. O tempo dentro daquela casa parecia ter perdido o compasso. Cada minuto se esticava como uma corda prestes a arrebentar, e Eric sabia que não poderia esperar que o acaso os libertasse. Seus olhos percorriam cada fresta, cada janela entreaberta, cada ponto de distração dos sequestradores. Como artesão, aprendera a enxergar além da superfície, a compreender o que não era dito, a perceber onde a madeira era mais frágil. Agora, usava esse dom para ler a cena diante de si, traçando mentalmente a rota de uma fuga que poderia custar-lhe a vida, mas que representava a única chance de salvar Samantha. Seu coração pulsava firme, não por ele, mas pela vida que tremia ao seu lado, pelos olhos que o buscavam em silêncio e encontravam nele uma âncora em meio ao desespero. Samantha, encolhida, observava Eric com uma mistura de medo e fascínio. Ele não dizia uma palavra, mas o modo como respirava, como erguia o olhar de tempos em tempos, denunciava que algo estava sendo tramado dentro dele. Era um contraste brutal. Enquanto ela se sentia reduzida, frágil, despida de todo o poder que o dinheiro lhe dava, ele crescia diante dela como um escudo humano. Pela primeira vez,
Sentiu vergonha de suas atitudes passadas, de cada palavra dura que havia lançado contra aquele homem. Agora, no silêncio gelado da noite, tudo o que desejava era confiar nele, entregar-se à coragem que brilhava em seus olhos. E Eric, mesmo sem perceber, já havia se tornado o elo invisível entre a vida e a esperança, o fio de luz que sustentava os dois dentro daquela escuridão. A oportunidade não veio como um clarão, mas como uma fresta tímida. Um instante em que o líder dos sequestradores saiu para atender um telefonema e os outros dois relaxaram a guarda, cansados pela vigília da noite. Eric percebeu o detalhe como quem sente o nó mais frouxo na fibra de uma madeira. Seus músculos estavam tensos, mas sua mente clara, decidida. Aproximou-se de Samantha devagar, os olhos pedindo silêncio. Ela entendeu, e por um segundo, o medo cedeu lugar à confiança, como se sua vida pudesse caber inteira naqueles olhos que nunca lhe prometeram nada além da verdade. Com movimentos precisos, Eric testou a firmeza das amarras, encontrou o ponto de fragilidade e começou a trabalhar com a paciência de um escultor. O coração de Samantha disparava, cada batida ecoando no peito como tambores de guerra. Ela prendia a respiração, temendo que qualquer som denunciasse a fuga. Mas Eric, sereno em meio ao caos, parecia guiado por uma força maior, por algo que transcendia o instinto de sobrevivência. Quando a corda finalmente cedeu, um fio de esperança acendeu dentro dela, tão intenso que lágrimas brotaram em silêncio. Ele levou o dedo aos lábios, pedindo calma, e lentamente conduziu-a para a sombra do corredor. O som distante da voz do sequestrador ainda ao telefone era o sinal de que precisavam agir rápido. Cada passo era uma oração muda, cada respiração um pacto silencioso entre eles. Não havia mais patroa e motorista, não havia riqueza nem pobreza. Havia apenas dois seres humanos tentando escapar da noite mais longa de suas vidas. A fuga começou como um sussurro na noite, mas logo transformou-se em um trovão no coração de Samantha. Os passos apressados ecoavam pelo chão de madeira podre, e cada rangido parecia gritar mais alto do que o próprio medo. Eric a puxava pela mão, firme, guiando-a como quem conduz não apenas uma vida, mas todo um destino. Atrás deles, o som abrupto de uma cadeira tombando denunciou a descoberta. Vozes brutas se ergueram, ordens gritadas em fúria, e os dois correram pela escuridão, sentindo o frio da madrugada cortar a pele como lâminas invisíveis. Samantha tropeçou, mas Eric a sustentou, erguendo-a com a força de quem não admite falhar. Não havia volta, não havia tempo para hesitar. Apenas a estrada invisível diante deles, feita de coragem e urgência. Lá fora, o vento castigava, carregando o cheiro úmido da terra e da chuva que se anunciava no horizonte. A respiração de Samantha vinha em soluços, misto de cansaço e desespero, mas seus olhos se fixavam na figura de Eric, que não soltava sua mão. Ele era o farol em meio à tempestade que se formava, o único ponto de segurança em uma noite que ameaçava engolir os dois. Atrás, os gritos se aproximavam, os passos dos sequestradores rasgando o silêncio com a fúria de predadores em caça. Eric sabia que não poderiam correr para sempre. Precisavam de abrigo. Precisavam de um lugar onde a escuridão fosse aliada e não inimiga. E foi então, entre as sombras retorcidas das árvores, que avistou a silhueta de uma velha casa abandonada no vilarejo vizinho, erguida como um santuário esquecido pelo tempo. A velha casa surgiu diante deles como um espectro, um corpo de madeira e pedra desgastado pelas décadas, mas que, naquele instante, parecia o único porto seguro possível. Eric empurrou a porta com o ombro, o rangido ecoando como um grito preso no tempo. O interior cheirava a abandono, a poeira e lembranças esquecidas, mas para Samantha parecia um palácio diante da perseguição que deixavam para trás. O coração dela ainda pulsava em ritmo descompassado, os pulmões ardendo pela corrida, mas a sensação de estar dentro, protegida pelas paredes, trouxe-lhe uma onda de alívio que quase a fez desmoronar. Eric fechou a porta com cuidado, encostando um pedaço de madeira contra ela, improvisando uma barreira frágil, mas necessária. Do lado de fora, o céu explodiu em trovões, e a chuva começou a cair com violência, como se a natureza mesma decidisse ocultar os dois sob seu manto de tempestade. O som da chuva no telhado quebrado era quase hipnótico. Samantha, tremendo, olhou em volta. Paredes descascadas, móveis cobertos por panos rasgados, janelas quebradas. Era um retrato de decadência, e ainda assim, um refúgio. Sentou-se no chão, apoiando o rosto nas mãos, e finalmente deixou que as lágrimas corressem, não apenas pelo medo vivido,
mas por tudo o que carregava: a solidão, o vazio de sua vida luxuosa, a falta de amor que o dinheiro nunca supriu. Eric se ajoelhou ao seu lado, não como motorista, não como empregado, mas como alguém que compreendia o peso invisível que ela carregava. Tocou-lhe o ombro com cuidado, e aquele gesto simples foi mais protetor do que qualquer palavra. Do lado de fora, a tempestade aumentava, selando o destino dos dois dentro daquele abrigo improvável. Ali, entre o medo da perseguição e o som da chuva, começava a nascer uma intimidade silenciosa. A certeza de que, por mais hostil que fosse o mundo, havia uma segurança que só poderia ser encontrada um no outro. A noite avançava, e o som da tempestade tornava-se uma melodia constante. Um pano de fundo para o silêncio carregado dentro da casa. Eric acendeu uma pequena vela que encontrou sobre uma mesa antiga, e a chama vacilante desenhou sombras nas paredes, criando um cenário quase místico. Samantha, sentada no canto, observava-o com olhos marejados, mas havia algo novo em seu olhar. Não era apenas medo, era a descoberta de um homem que ela jamais se permitira enxergar. Ele improvisava uma cama com panos velhos, estendendo-os no chão para protegê-la do frio, e cada gesto dele parecia carregar um cuidado que dinheiro algum poderia comprar. Samantha, acostumada a ter tudo sem pedir, se sentiu pela primeira vez agraciada por algo simples e verdadeiro: atenção. O silêncio foi quebrado quando ela sussurrou: "Por que você faz isso?" "Mesmo depois de tudo o que eu disse, depois de como te tratei." Eric ergueu os olhos, e a luz da vela refletiu neles uma sinceridade que a desarmou. "Porque não é sobre o que você disse. É sobre quem você é agora, aqui, vulnerável. E porque eu prometi a mim mesmo que, se tivesse a chance, eu protegeria você." As palavras, ditas sem ornamento, caíram como bálsamo sobre as feridas invisíveis de Samantha. Ela se aproximou lentamente, sentindo a distância entre patroa e motorista dissolver-se em poeira. O vento batia contra as janelas quebradas. Mas dentro daquela casa o mundo parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado para que dois corações aprendessem a escutar um ao outro. E ali, no intervalo entre a chuva e os silêncios, nascia uma confiança frágil, mas poderosa, que os uniria muito além daquela noite. Os dias seguintes tornaram-se uma travessia silenciosa, marcados pelo compasso da tempestade que parecia não ter fim. O vento gemia através das janelas quebradas, a chuva caía como uma oração sem pausa, e dentro daquela casa esquecida, o tempo se transformava em uma eternidade íntima. Eric saía pela manhã, enfrentando a mata encharcada em busca de frutas, raízes e água limpa. Voltava molhado, exausto, mas sempre com algo nas mãos, sempre com a firmeza de quem se recusa a desistir. Samantha o observava em cada retorno, e em seus olhos havia algo novo: admiração. O homem que antes lhe parecia apenas um motorista pobre, agora surgia como um herói cotidiano, capaz de transformar a precariedade em abrigo e o medo em esperança. À noite, dividiam o calor de uma vela e as histórias que emergiam como confidências. Eric falava do pai, da madeira que respirava sob suas mãos, da arte de transformar dor em beleza através do entalhe. Cada palavra dele era como uma lasca retirada de um tronco, revelando uma face escondida de sua alma. Samantha, por sua vez, começava a se despir de suas máscaras. Contava da infância solitária, do vazio que nenhum vestido ou joia preencheu, da ausência dos pais que trocaram sua presença por compromissos sociais. A cada revelação, algo invisível se tecia entre eles. Uma trama delicada que unia suas dores e fazia nascer um território comum. E ali, no coração daquela casa em ruínas, descobriram que eram menos opostos do que acreditavam, que a vida os tinha colocado lado a lado não por acaso, mas por destino. Na terceira noite, a tempestade rugia com mais força, como se quisesse apagar do mundo todo o som que não fosse o seu. Dentro da casa, porém, o coração de Samantha batia tão alto que ela podia jurar que Eric ouviria. Ele ajeitava a pequena fogueira improvisada com restos de madeira úmida, tentando extrair calor de cinzas frágeis, e ela o observava em silêncio, como quem contempla uma obra de arte em pleno processo de criação. Cada gesto dele, simples, firme, cuidadoso, parecia carregar um sentido maior, como se fosse uma prece silenciosa que sustentava não apenas aquela noite, mas a vida dela. Pela primeira vez, Samantha sentiu o peso de cada ofensa que havia lhe dirigido, e em seu peito nasceu uma vontade inesperada: pedir perdão.
Quando os olhos dele encontraram os dela, o silêncio se tornou ainda mais denso. Ela se aproximou devagar, sentindo a distância social e emocional que sempre existira entre eles dissolver-se como pó levado pelo vento. Eu não sei por que você ainda está aqui, depois de tudo o que eu disse. Depois de quem eu fui com você, murmurou, a voz entrecortada. Eric respirou fundo, como quem carrega nos ombros uma verdade difícil. E respondeu, porque às vezes, Samantha, as pessoas não são o que parecem. E porque eu vi nos seus olhos alguém que ainda não desistiu de ser amada. Aquelas palavras se alojaram no coração dela como fogo em madeira seca, incendiando tudo o que restava de orgulho. Foi então que ela, em um gesto tímido e inesperado, encostou a mão sobre a dele. Não havia luxo, não havia máscaras. Havia apenas dois seres humanos despidos de tudo, entregando-se ao que sempre negaram. O amor que, silenciosamente, vinha crescendo entre eles. A madrugada caiu sobre a casa como um véu espesso, e a tempestade, antes violenta, agora se transformava em uma melodia suave, como se o próprio céu tivesse decidido dar-lhes um instante de trégua. A pequena chama da vela lançava sombras dançantes nas paredes úmidas, criando um cenário íntimo, quase sagrado. Samantha e Eric estavam próximos. Tão próximos que o silêncio entre eles parecia palpável, como um terceiro personagem respirando junto. O toque de suas mãos já não era suficiente. Havia uma força invisível, um ímã que os atraía, unindo-os para além da razão. Eric, contido até ali pela necessidade de proteger o emprego e pela barreira invisível do mundo que os separava, cedeu. Seus olhos mergulharam nos dela, e naquele instante não havia patroa nem motorista. Apenas um homem e uma mulher que, depois de sobreviver ao medo e ao abandono, descobriam-se no abrigo um do outro. As palavras vieram baixas, como confissões arrancadas da alma. Eu tentei lutar contra isso, confessou Samantha com a voz embargada. Mas não consigo. Eu preciso de você. Eric respirou fundo, seus olhos marejados revelando o quanto também havia sufocado seus sentimentos. Eu sempre estive com você, mesmo quando você me afastava. Mas agora não dá mais para negar. Foi então que os lábios se encontraram, não em um gesto precipitado, mas em uma entrega lenta, intensa, marcada pela verdade que os unia. O beijo foi declaração, foi pacto, foi promessa. E ali, na simplicidade de uma casa abandonada, com a chuva como testemunha e o vento como cúmplice, nasceu um amor que não se alimentava de luxo nem de aparências, mas da essência mais pura do ser humano, a necessidade de ser visto, cuidado e amado de verdade. O beijo, tão aguardado, não foi um gesto impetuoso, mas uma rendição lenta, como duas marés que se encontram depois de muito tempo tentando resistir ao chamado do oceano. Samantha sentiu o mundo desaparecer ao redor, como se as paredes úmidas, os móveis apodrecidos e até a própria tempestade deixassem de existir. Restava apenas o calor do toque de Eric, a firmeza de suas mãos segurando-lhe o rosto com delicadeza, como quem segura algo raro demais para ser quebrado. Seus olhos se fecharam e, pela primeira vez em sua vida, ela experimentou um beijo que não era exibido em festas, não era um troféu diante de amigos, não era uma troca de interesses, era amor cru, verdadeiro, nascido no improviso da dor e da sobrevivência. Eric, por sua vez, lutava contra si mesmo. Havia em seu peito a lembrança de todos os dias em que jurara não se permitir cruzar essa linha, a barreira invisível que separava suas realidades. Mas naquele instante, as barreiras desmoronaram. Ele não beijava a herdeira rica, a mulher arrogante que tantas vezes o desprezou. Beijava a alma nua de Samantha, revelada entre lágrimas e fragilidade. E nesse gesto redescobriu a si mesmo. Aquele beijo o libertava da condição de empregado e o colocava como igual, como homem. Seus lábios traziam a promessa de proteção, mas também o reconhecimento de que estava apaixonado. Quando se afastaram, apenas o suficiente para respirar, Samantha deixou escapar um riso contido, misturado a soluços. Eu esperei tanto por isso, e ao mesmo tempo, eu nunca achei que pudesse sentir algo assim. Eric encostou a testa na dela, respirando fundo, como se quisesse guardar aquele momento na memória para sempre. Nem eu, mas talvez seja isso que a vida faz. Coloca as pessoas em caminhos improváveis, até que a verdade não possa mais ser negada. As palavras pairaram entre eles, e antes que pudessem se perder no ar frio, Samantha voltou a beijá-lo, desta vez com mais intensidade, como quem se entrega sem reservas. A noite avançou entre carícias tímidas,
confissões murmuradas e a descoberta de um amor que crescia como fogo em madeira seca. Eles não precisaram de nada além da presença um do outro. O luxo, os títulos, as obrigações, tudo ficou do lado de fora, dissolvido na tempestade. O que restava dentro daquela casa abandonada era o renascimento de duas almas que até então viviam presas em papéis impostos pelo destino. E naquele instante, ambos compreenderam. Não importava o julgamento do mundo lá fora, porque o que nascia ali era indestrutível. Quando o sol finalmente rompeu as nuvens carregadas da tempestade, a velha casa abandonada parecia outra. A claridade entrava pelas frestas da madeira, iluminando o chão gasto e revelando a poeira suspensa no ar, como se fosse ouro flutuando em partículas. Samantha abriu os olhos, ainda com o corpo aquecido pela presença de Eric, e sentiu que algo dentro dela havia mudado para sempre. Não era apenas a lembrança de um beijo, mas a certeza de que nunca mais voltaria a ser a mesma. Havia descoberto, em meio à dor e à ruína, um sentimento que nem toda a riqueza de sua família poderia comprar. Eric, deitado ao seu lado, observava em silêncio. Para ele, cada segundo ao lado dela era como viver em um sonho do qual jamais gostaria de acordar. Mas também sabia, fora daquela casa, esperavam-nos desafios que exigiriam coragem. Naquele mesmo dia, ao retornarem para a cidade, enfrentaram olhares de surpresa, de julgamento e de incredulidade. Samantha não se escondeu atrás do orgulho ou das convenções. De mãos dadas com Eric, caminhou pela rua principal como quem ergue uma bandeira invisível. Era seu modo de dizer ao mundo que não mais se envergonharia de amar alguém por trás de títulos, posições ou preconceitos. A notícia correu rápido. A herdeira, que antes era símbolo de arrogância e distância, agora havia se apaixonado pelo homem simples, fiel e leal que sempre esteve ao seu lado. Muitos zombaram, outros se revoltaram, mas havia também quem se inspirasse, enxergando naquela união a prova viva de que o amor não se curva às imposições sociais. O tempo passou, e o que começou em uma noite de dor e refúgio floresceu em um futuro repleto de conquistas. Samantha e Eric não apenas compartilharam uma vida, mas ergueram juntos uma nova história, marcada pelo equilíbrio entre mundos que pareciam opostos. Com ela, Eric aprendeu que dignidade não depende de posses. Com ele, Samantha descobriu que a verdadeira riqueza está na simplicidade, na lealdade e no calor de um coração sincero. A cada olhar trocado, a cada gesto de cumplicidade, eles relembravam que o destino poderia ter separado seus caminhos, mas escolhera uni-los na adversidade para provar a força de um amor verdadeiro. Assim, o enredo que começou com desprezo, humilhação e lágrimas terminou com uma transformação profunda, não apenas de Samantha, mas também de Eric. O beijo naquela casa esquecida não foi o fim, mas o início de uma vida inteira construída sobre um sentimento raro, capaz de sobreviver às tempestades mais violentas e renascer ainda mais forte sob a luz do sol. E enquanto caminhavam juntos pelo horizonte, sabiam que aquele amor, selado em segredo e revelado ao mundo, seria lembrado não como um escândalo, mas como a mais bela das histórias de superação e redenção.